Então vamos orar agora, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que tem pessoas aqui que estão se afogando nos problemas, não conseguem sair dessa situação. É como se você estivesse engolindo água e você cada vez mais vai se debatendo, vai se desesperando porque a situação vai apertando. Mas Jesus está aqui hoje, irmãos, e Ele não trouxe essa mensagem à toa. Ele quer te levantar, te fazer voltar a andar no sobrenatural novamente. Amém? Se você foi tocado por esta palavra, depois que nós orarmos, eu peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Irmãos, esta obra é de Deus, ela não é minha. E eu conto com a sua ajuda para evangelizarmos e salvarmos mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Se você puder, então, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado por nos ajudar em tantos momentos difíceis em que nós já estávamos afundando. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dê força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir hoje e que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Oh, meu Deus, guia esse irmão e esta irmã que está orando comigo hoje. Pai, não deixe essa pessoa fracassar, não deixe essa pessoa continuar no estado em que ela está. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela falta de fé e te clamamos, Senhor, ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo. Proteja a gente de qualquer mal, Pai. Nos mantenha seguros na Tua presença, Senhor, porque parece que o inimigo vem tentando fortemente nos tirar da Tua presença. Mas a Tua palavra diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, assim como Pedro olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas, nós cremos, Pai, que neste momento começaremos a viver o sobrenatural novamente. Vamos voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído, do centro da Tua vontade. Ó Senhor, no meio das lutas nós clamamos a Ti, crendo que o Senhor está nos estendendo as mãos neste momento, crendo que o Senhor está nos salvando, nos libertando. Quantos agora, meu Pai, estão passando por crises no casamento? Que situação difícil, meu Pai. Parece que a gente não tem mais forças, Pai. Não temos mais vontade de continuar acreditando no amor, nesta aliança do casamento. Mas, Senhor, nos ajude a perseverar um pouco mais. Coloca, Senhor, no coração desta mulher, Pai, o perdão, a vontade de continuar acreditando. Coloca também no coração deste homem, Pai, a paciência. Pai, quantos agora estão brigando e discutindo e já não tem mais os momentos de alegria? Muitas vezes eu creio, meu Pai, a batalha espiritual. Por isso eu repreendo toda discórdia, toda briga desnecessária. Eu repreendo em nome de Jesus toda opressão maligna, toda ação do inimigo contra esses casais. Em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Eu oro também, meu Pai, por esses desafios financeiros. Quantas pessoas agora, Pai, estão endividadas, estão pensando em fechar as portas. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a fazermos um conserto nesta área. Tem pessoas que precisam dar passos atrás para ganhar impulso e seguirem adiante muito além do que já foram. Mas, Senhor, dá coragem para essa pessoa, Pai. Para essa pessoa corrigir os erros do passado. Para essa pessoa ter sabedoria ao lidar com o dinheiro. E, ó meu Deus, eu oro também por esta pessoa enferma. Quantos agora, meu Pai, estão nos hospitais? Quantos agora, Pai, estão com problemas, com dores insuportáveis? Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ó, sustenta, Deus. Faz um milagre, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Senhor, muda o diagnóstico, Pai. Faz o sobrenatural, Senhor, de acordo com a fé dessa pessoa. Opera, Jesus. Venha, Senhor, fazer os médicos ficarem assustados de ver o Teu poder. É em nome de Jesus, Pai, que nós estamos orando, Pai, e mandando embora toda doença, todo mal contra a vida dessa pessoa. Jesus, opera, Senhor, faz a cura completa. Envia os Teus anjos, Pai, para trazer o milagre, para trazer a cura. E nós queremos dizer, Pai, que apesar das tempestades, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado de maneira sobrenatural. O Senhor tem colocado uma paz, mesmo nos momentos mais difíceis.
Obrigado, Jesus, pela sua graça e misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós chegamos a duvidar do seu amor, da sua bondade. Olha o quanto nós somos falhos e pecadores, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos abrace hoje, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor cuide de nós, porque não temos força contra essa tempestade. Não temos força para enfrentar o dia de hoje. Precisamos de Ti, Senhor. E eu creio, meu Pai, que neste momento a graça, o poder e a consolação do Espírito Santo está repousando sobre cada pessoa. Cada um que entrou aqui hoje, Pai, eu te peço, libera do Teu poder, porque sem Ti nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Pai. Amém. Glória a Deus. E para começarmos, eu quero ler com você uma fala de Jesus que pode mudar a forma com que você enxerga a sua vida e os desafios à sua frente. É um simples versículo que está em Lucas capítulo 18, o versículo 27. Olha o que está escrito. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amém? Irmãos, muitas vezes nós estamos cercados por problemas que parecem impossíveis de serem vencidos, não é mesmo? Seja uma crise no casamento, um problema financeiro grave na sua empresa, ou até mesmo quando você está endividado e não consegue sair dessa corridinha dos ratos, que é o que a gente diz, né? É quando você corre e não sai do lugar. Ou talvez você está preso em algum vício que te domina e aquilo é mais forte do que a sua vontade, é mais forte do que tudo que você conhece. Ou então seja uma doença na família, algo que tenha abalado todos vocês, ou até mesmo o luto que parece que nunca tem fim. É aquela sensação de vazio, aquele desespero da alma, vontade de sair do seu corpo, de vencer essa situação o mais rápido possível. Então nós somos tomados, irmãos, por tantas dúvidas, tantas incertezas, que acabamos nos esquecendo que uma das principais características do nosso Deus é tornar o impossível totalmente possível. É por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus me trouxe essa palavra. Muitas vezes, irmãos, por causa das lutas, a gente começa a ficar incrédulo. A gente começa a questionar se realmente Deus está conosco, se realmente Deus poderia fazer algo por nós. Por isso eu quero te lembrar de algumas coisas que a Bíblia nos mostra, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus opera no passado e até hoje. Nós vemos, por exemplo, Abraão e Sara, era um casal de idosos. Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara aproximadamente 90 anos. E foi então que no momento certo, quando chegou a hora da promessa se cumprir, Sara deu à luz um filho. Aquele filho se chamava Isaque, que significa risada. Isso porque, irmãos, Deus enviou 2 anjos para anunciar a eles que eles teriam um filho. Só que Sara não acreditou muito. Ela olhou para o seu corpo que já era velho e, além do mais, ela era estéril. E então ela começou a dar risada. E foi naquele momento que Deus disse: só porque você riu, agora o seu filho se chamará Risada, Isaque. Porque você vai ver que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Nós vemos um exemplo também de Moisés. Moisés era um israelita que fugiu para o deserto e lá ele ficou 40 anos, irmãos. 40 anos pensando: o que vai ser da minha vida? Será que algo de bom ainda pode acontecer comigo? Irmãos, ele ficou ali se sentindo fraco, incapacitado. Mas Deus um dia apareceu a ele numa sarça ardente e Deus falou: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Só que, irmãos, Moisés tinha problema na fala, ele não sabia se expressar corretamente ou então ele tinha uma doença física. A Bíblia não dá detalhes, mas a verdade é que aquele homem, no poder de Deus, ele libertou mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que faz o impossível acontecer. Nós vemos também o exemplo de José. José passou de escravo condenado a morrer numa prisão e se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Vemos também Davi. Davi deixou de ser um filho rejeitado e ele assumiu o trono de Israel. E o que dizer então de Jesus? Jesus, com apenas 12 homens ao seu lado, ele transformou para sempre a história da humanidade.
E se eu e você estamos aqui, é porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário há 2000 anos. Irmãos, o fato dele ter oferecido o sacrifício em nosso lugar é o que nos possibilita hoje a vivermos o sobrenatural. A vida do cristão não pode ser racional, ela tem que ser sobrenatural, porque todos os dias nós experimentamos milagres. Só o fato de sermos salvos por Deus através da graça já é um favor imerecido, já é algo muito além do que qualquer milagre que possamos receber nessa terra. Então, irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Essas histórias que eu contei para você aqui é para te mostrar que a obediência e o amor a Deus pode transformar qualquer situação de acordo com a vontade dele. E quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos como aqueles discípulos, desesperados, porque é muito difícil se lembrar dessa verdade. É muito difícil realmente acreditar que algo pode acontecer. Mas, irmãos, quando nós entramos em oração, quando alimentamos o nosso espírito, nós paramos de ficar naqueles altos e baixos, sabe? Nós paramos de ficar se lamentando e nós começamos a contemplar pela fé aquilo que Deus irá fazer. É por isso que eu sempre convido vocês aqui a estarem comigo de manhã e à noite. É porque eu sei que ao longo do dia o diabo vai tentar roubar a semente de fé no seu coração. Ele vai tentar te afastar da obediência, da vida de santidade. Então é muito importante você fortalecer o seu espírito. Amém? Para você que está com seu casamento por um fio, escute uma coisa: o Senhor não está distante de você. Ele não desistiu, Ele não vai desistir dos planos que Ele fez quando vocês dois subiram ao altar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para isso você precisa fazer a sua parte no casamento. Você precisa se questionar: será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou praticando os princípios da Bíblia? Ou eu estou agindo do meu jeito? E além disso, você precisa orar para que Deus possa intervir na sua casa. Amém? E o mesmo vale para você que recebeu talvez um diagnóstico de uma doença terrível e os médicos não estão dando muita esperança. A ciência trata disso como se fosse impossível. Acontece, irmãos, é que a palavra final não é deles, e sim do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder. Por isso creia que a sua situação está nas mãos do Senhor e é Ele quem cuida de tudo. Se ainda não for o tempo de nós partirmos dessa terra, irmãos, Deus dará o livramento. Precisamos crer na sua bondade, na sua misericórdia. Amém? Clame pela misericórdia hoje e nós vamos orar nesse sentido também. E quantas pessoas estão aqui hoje preocupadas com as finanças? Irmãos, quantas pessoas estão com o nome sujo, se sentindo envergonhadas, indignas, por não terem conseguido cumprir seus compromissos? E a palavra que o Senhor tem para você hoje é que Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe que muitas vezes você agiu por impulso, mas Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar ânimo para você enfrentar a vida, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos e não se acomodar com a derrota, tá bom? Não se acostume com uma situação abaixo daquilo que você sonhou. Simplesmente dê a volta por cima com fé em Deus. Então, irmãos, mesmo quando a dor, as lágrimas vierem, vamos crer que Deus está operando, que Deus está moldando o nosso caráter, renovando as nossas forças e preparando um caminho de bênçãos para nós. Glória a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Jeremias capítulo 29. E eu quero ler para você essa promessa que Deus fez para Israel, mas Ele faz também para cada um de nós. E Ele diz assim: quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A oração tem que ser feita de todo o coração. Não adianta fazer uma oração sem fé. Não adianta você orar com pensamento em outro lugar. Não. Tem que ter concentração. Tem que ser de todo o seu coração. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados, tão cheios de problemas na nossa mente, que a gente simplesmente não consegue acreditar. E então, nesse momento, em vez de pararmos de orar, devemos pedir a Deus que nos ajude na nossa falta de fé. Devemos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a enxergar com os olhos da fé. Amém?
Então, se a dúvida tentar invadir o seu coração, lembre-se que você serve a um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que não vai te deixar na mão. A Bíblia conta uma história para ilustrar isso muito bem. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro ficou maravilhado e ele disse: Jesus, se és tu quem está andando sobre as águas, me chama porque eu quero andar também. E naquele momento Jesus diz: venha, Pedro. E quando Jesus liberou esta palavra, Pedro começou a andar sobre as águas. Irmãos, se Jesus não tivesse dito venha, Pedro, ele certamente iria afundar, porque não teria uma palavra para sustentar aquele milagre. E então Pedro começou a andar sobre as águas de forma maravilhosa. Só que aí então os ventos contrários vieram, as ondas começaram a bater contra ele, e naquele momento, irmãos, ele começou a afundar. Pedro simplesmente começou a afundar e começou a se afogar, até que ele começou a clamar: Jesus, me socorre, Senhor, me ajuda. E naquele momento, Jesus estendeu as mãos para Pedro. E ele então deu as mãos para Pedro e eles começaram a andar novamente sobre as águas até voltarem para o barco. Irmãos, isso me ensina uma coisa muito importante. Quando nós começamos a viver o sobrenatural, acontece uma batalha espiritual. O inimigo se levanta contra nós de uma forma muito forte, assim como aconteceu contra Pedro, que os ventos contrários vieram contra ele exatamente no momento do milagre. Só que então, irmãos, o problema de Pedro é que ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a pensar de forma racional. E quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de viver o melhor de Deus, deixamos de viver o sobrenatural, entendeu? Porque o cristão não foi chamado para viver pelo racional, mas sim pela fé. E então, naquele momento, o que mais me surpreende é a misericórdia de Jesus. Ele estendeu as mãos para Pedro. Ou seja, Deus está conosco na força e na fraqueza, na fé e na dúvida. Deus não vai nos acusar, Ele não vai deixar com que a gente morra nesse deserto, nessa situação difícil, mas Ele vai nos disciplinar. E quando Jesus chamou Pedro para cima, tirou ele daquele afogamento, ele então vira para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, isso é a voz de Jesus falando conosco também. Por que nós duvidamos tanto? Por que temos pouca fé dessa maneira? Por que nós somos tão difíceis em acreditar que Deus pode agir em nossa vida?